bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise do 5º episódio da 3ª temporada de Westworld com spoilers. E nesse 5º episódio de Westworld aconteceu muita coisa. Então, assim como a gente fez lá no primeiro episódio, o que eu queria fazer aqui com vocês hoje é uma análise personagem a personagem, passando rapidamente por alguns e me atendo um pouco a outros em que aconteceu muita coisa nesse episódio. Começando pelo Caleb, que eu acho que foi o grande protagonista do episódio. A começar, inclusive, pelo título. O título desse episódio é Genre, que em inglês significa gênero, que faz referência à droga que o Liam injetou no Caleb e faz com que a pessoa passe por uma viagem a todos os estilos cinematográficos. E aí o Liam começa com o estilo noir, um estilo de filme investigativo e que traz uma visão bem pessimista da sociedade e que ficou muito famoso entre os anos 40 e 50 em Hollywood. Recentemente, já nos anos 2000, fez sucesso aqui o filme Sin City. Tentou restaurar esse estilo noir. Já quando Liam, Dolores e Caleb, eles engatam naquela perseguição contra os seguranças do Liam, o Caleb entra num modo épico. E inclusive é nessa hora que toca Cavalgada das Valquírias, que é uma das óperas do Wagner. E essa obra ficou muito famosa no filme Apocalipse Now. Depois, quando acaba a perseguição e a Dolores dá o tiro final que mata os seus inimigos, o Caleb entra no modo romance. E nessa hora toca a trilha sonora do filme A Love Story, uma história de amor de 1970. E a gente vê aquele climinha ali, né? Ele olha pra Dolores em câmera lenta. Será que vai rolar aí um romance? Já na cena em que eles estão no metrô e a Dolores decide passar todas as informações para as pessoas, começa a tocar a trilha sonora de Trainspotting, um clássico do Danny Boyle dos anos 90, que toca aí no caso uma música do Iggy Pop. E para fechar, antes do Caleb voltar para a realidade, a gente começa a escutar a música Space Odyssey, do David Bowie, que é uma música que dita muito o tom desse episódio lá pro final dele, em que a Dolores libera todas as informações para as pessoas sobre o seu próprio destino, e é um momento um pouco triste dessa ruptura do looping das pessoas. Isso casa um pouco com a música, que é sobre um astronauta que tá vendo a Terra de longe e acaba acontecendo alguma coisa errada com ele. Na verdade, isso dos vários gêneros cinematográficos não foi nem o que mais me empolgou nesse episódio. Eu acho que o episódio nem precisava dessa parte, porque ele foi muito bom por si só. A gente recebeu informações muito importantes sobre a série nesse episódio. A principal delas, a meu ver, foi inclusive com relação ao Caleb. Lá no início do episódio, antes do Caleb acabar sendo drogado pelo Liam, o Liam, ele pega aquele óculos dele que conecta ele com o Rehoboam e coloca pra analisar a Dolores. A Dolores fala pra ele, me analisa aí pra ver o que você acha que eu sou. Nessa hora, ele pega, começa a olhar pra ela e descobre assustado que ela não tá no sistema. O Rehoboam não encontra um dado sequer sobre ela. E aí ele vira pro Caleb. E pra nossa surpresa, ele fica atônito. Ele olha com um olhar de desespero. E nessa hora, ele não fala o que ele encontrou. Mas a gente consegue perceber pelo olhar do Liam com relação ao Caleb que existe alguma coisa de muito assustadora no futuro do Caleb. Já na cena do metrô, depois da fuga de todo mundo, em que a Dolores e o Caleb e o Liam, eles estão acompanhados por aqueles amigos do Caleb, a Dolores fala o plano dela de liberar todos os dados, vazar todos os dados para cada uma das pessoas da humanidade. E o Liam, ele tenta convencer a Dolores de que isso é uma péssima ideia, de que a Dolores não vai conseguir prever o que vai acontecer com as pessoas se elas souberem do destino delas. E para tentar convencer, ele vira para a amiga do Caleb e fala: sabe o que você faz? Tudo que você faz, você justifica as suas ações pensando no seu irmãozinho? Pois é, ele vai fazer coisa muito pior do que você faz hoje em dia. E aí, quando ele olha pro Caleb, ele fala, e você é o pior de todos. Essa informação que ele falou casa muito bem com o olhar assustado que ele teve quando ele colocou os óculos e analisou o Caleb pela primeira vez. Agora vamos para uma cena com o Serac. A gente vai falar sobre o Serac um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas adiantando aqui um diálogo que o Serac teve com o Dempsey pai, que é o pai do Liam. O Dempsey Sênior tinha acabado de visitar o Serac no hospital psiquiátrico que ele criou. E ele começa a se questionar se realmente tudo o que eles estão fazendo em nome da ordem do futuro realmente vale a pena. E se realmente aquilo seria coisa ética e moral a se fazer. Resposta não é. E o Serac tenta justificar as ações dele falando uma coisa. O Salomão, que é o sistema anterior ao Rehoboam, o pai do Rehoboam, identificou que um humano dentre todos nós vai ser responsável por destruir toda a humanidade. E por fim,
fim, a gente tem aquela cena na praia com o Caleb e o Liam. A amiga do Liam, cansada das besteiras dele, atira nele e vai embora. E o Caleb se sente mal e tenta ajudar o Liam, apesar de tudo de ruim que ele representa. E aí, enquanto ele tá tentando salvar, o Liam fica desesperado e fala: não toque em mim, não toque em mim. Ele fica repetindo o tempo todo: é você, é você. O que raios é você? Juntando todas as peças do quebra-cabeça, a gente tem uma única resposta. O Caleb, ele é o escolhido para destruir a humanidade. Isso faz todo sentido se a gente parar para pensar que ele tá mancomunado com a Dolores, que, como a gente falou desde o início, lá desde o primeiro episódio, tá querendo tacar fogo no parquinho. Uma outra coisa que é muito interessante sobre isso do Caleb ser o escolhido para acabar com a raça humana é a questão das profecias autorrealizáveis. A gente falou sobre elas lá no terceiro episódio e aqui a gente volta a explicar esse conceito. Profecia autorrealizável é quando a gente tem uma crença tão forte, mas tão forte, que a gente acaba se movimentando para realizar ela. No caso aqui do Caleb ser o escolhido, quem foi responsável por essa profecia autorrealizável foi o próprio Rehoboam, porque o Rehoboam previu que haveria um humano dentre toda a humanidade que iria destruir a raça humana de uma vez por todas. Pelo andar da carruagem desse episódio, a gente descobriu que esse humano é sim o Caleb. Só que o Caleb, ele só tá sendo responsável por destruir a humanidade porque ele tá lutando contra o Rehoboam. Então, se o Rehoboam não existisse, o Caleb não teria o que destruir. E aí, ele não ia acabar destruindo também a humanidade sem querer nesse processo. Então é aquilo, o Rehoboam previu isso, o Rehoboam não deu nenhuma oportunidade para os desajustados da sociedade. E porque o Rehoboam não criou nenhuma oportunidade para essas pessoas se rebelaram e essas pessoas vão destruir a humanidade, que era aquilo que o Rehoboam previu em primeiro lugar e ele não queria que acontecesse. Para finalizar sobre o Caleb, vamos voltar para a cena da praia. Enquanto ele tá tentando salvar o Liam e o Liam fica falando para ele: é você, o Caleb começa a ver flashes do seu passado. E aí o que ele vê repetidas vezes é ele na guerra, em alguns flashes da guerra, ele com um amigo dele que supostamente teria morrido na guerra e ele com um prisioneiro encapuzado e amarrado e ele tirando o capuz desse prisioneiro. E depois a gente ouve o barulho de tiros. O que essa sequência diz pra gente? Tudo indica que foi o Caleb que matou o seu próprio amigo e que, na verdade, todas as memórias que o Caleb tem da guerra e o estresse pós-traumático que ele tem provavelmente foram implantadas no cérebro do Caleb. Aquilo não é a verdade. A verdade está escondida lá bem no fundo e é algo que o Caleb não quer saber. É possível que o Caleb tenha sido também um paciente e uma vítima do Serac lá naquela clínica psiquiátrica e que o cérebro dele tenha sido reprogramado para fazer ele acreditar que o amigo dele morreu na guerra, quando na verdade foi ele próprio que matou o amigo. Vamos passar agora para Dolores. A Dolores, primeiro de tudo, ela com certeza sabe muito mais sobre o Caleb do que ela fez a gente acreditar inicialmente. Pode até ter sido coincidência o fato dela ter esbarrado com o Caleb nessa vida. Agora, não foi coincidência ela ter continuado com ele. Aquela história toda que ela descobriu dele, que ele iria se matar em alguns anos, aquilo pode até ser verdade. Pode ter sido uma das projeções que o Rehoboam criou pro Caleb. Agora, com certeza ela sabe que o Caleb é o escolhido e ela tá escondendo o jogo. Também acho extremamente provável que ela saiba que na verdade foi o Caleb que matou o amigo dele. Agora, por que ela tá escondendo tudo isso? Cenas pros próximos capítulos. Mas eu ainda acredito que a Dolores vai se tornar a Daenerys, como eu já falei 1000 vezes aqui. Eu acho que ela tá começando como uma causa muito nobre, ela empatiza demais com o que os humanos estão passando, afinal de contas, toda essa situação de ser controlado e de viver num looping infinito, sem nenhuma perspectiva de melhora, sem você poder mudar o seu destino, é algo que os anfitriões sofriam em Westworld. Então, com certeza, ela empatiza com os humanos. Eu acho que nessa luta contra o Rehoboam, as intenções iniciais da Dolores eram muito boas, só que ao longo do caminho a coisa foi degringolando e ela vai acabar sendo, junto com o Caleb, aparentemente, uma das responsáveis por destruir a humanidade como a gente conhece. Ou, de repente, ela pode até mudar de ideia no meio do caminho. Ela pode perceber que o Serac tá certo sim e que a humanidade não merece uma segunda chance. Até porque isso é uma das coisas que ela fala pro Caleb no terceiro episódio. Você
diferente, você não é como os outros humanos. Então ela acredita que os humanos são intrinsecamente maus, ruins. Vamos pular agora pro Serac, que também teve a história dele contada de uma forma muito surpreendente. Nesse episódio, a gente descobre que o irmão do Serac, ele não morreu como a gente achava que ele tinha morrido. O episódio anterior tinha feito a gente acreditar que o irmão do Serac tinha morrido no desastre termonuclear lá em Paris. Mas na verdade não. Na verdade, foi o próprio Serac que condenou o irmão. O que a gente descobre nesse episódio é que depois do desastre termonuclear, ele e o irmão, que aparentemente era um gênio da computação, decidiram fazer com que nunca mais tivesse um desastre daqueles. E para isso, eles queriam criar uma inteligência artificial que previsse o futuro, para que as pessoas pudessem agir antes que esses desastres acontecessem. Então a gente vê nesse episódio ele e o irmão como se fossem jovens do Vale do Silício lá na Califórnia, empreendedores super novinhos, super inteligentes, que estão vendendo o protótipo do projeto pro pai do Liam Dempsey, o Dempsey Sr. Em determinada cena, o pai do Dempsey até fala pros dois: pô, esse projeto deu muito errado, já teve versão Davi, versão Isaac, versão sei lá mais o que, tudo nome bíblico. E nesse momento, no passado, eles estão na versão Salomão. Só para contextualizar para vocês, na Bíblia, o Salomão é o pai do Roboão, que é Rehoboam em português, que foi um dos responsáveis por registrar muitos dos cânticos. Então a máquina Rehoboam pode ter esse nome porque ela está sendo responsável por registrar tudo o que está acontecendo na humanidade. Só que além disso, ela também traça o destino de todos os homens. Então nesse processo todo, o Serac e o irmão dele eram o crânio do Rehoboam, no caso, na época do Salomão, e o Dempsey pai entrava com dinheiro. Só que o que a gente descobre ao longo do episódio é que nessa sociedade criada pelo Salomão e depois pelo Rehoboam, não existe espaço para os desajustados, para as pessoas que são fora da curva da sociedade. Os gênios, os incompreendidos e, no bom e velho português, os loucos. Essas pessoas, elas interagem de forma muito ruim no funcionamento do Rehoboam, porque o Rehoboam não consegue prever o que elas vão fazer. Então acaba criando uma instabilidade muito grande no sistema. Como consequência, já que numa sociedade civilizada eles não poderiam simplesmente assassinar todas essas pessoas, o Serac teve uma ideia. Ou ele mandava essas pessoas para guerras, e aí guerras totalmente sem sentido, com o único propósito de todo mundo ali se matar, ou então ele criava hospitais psiquiátricos para essas pessoas, que foi justamente para onde ele mandou o irmão dele. E lembrando que no caso da guerra, quem acabou indo por esse caminho foi o Caleb, que diz pra gente lá no primeiro episódio que ele foi mandado para uma guerra. O Serac, então, ele foi capaz de destruir o próprio irmão, a sanidade do irmão, porque ele acredita de verdade que o Rehoboam é a única solução para a humanidade. É a única chance que os humanos têm de dar certo e continuarem a existir. Nessa clínica psiquiátrica que o Serac criou, os humanos mais imprevisíveis, eles ficam todos ali concentrados para que eles não consigam interferir de forma nenhuma no Rehoboam. E aí, gente, o que acontece com eles lá dentro é uma coisa bem século XX. Eles sofrem vários tipos de interferência, chegando até mesmo na lobotomia. E tudo isso para tentar reprogramar o cérebro deles. E de novo, a gente tem aqui um grande paralelo com a vida dos anfitriões, já que lá em Westworld, toda vez que o anfitrião ele funcionava de uma forma que o sistema não estava prevendo, ele tinha um funcionamento fora da curva, os humanos pegavam esse anfitrião, reprogramavam todas as suas funções para que ele voltasse novamente a ser inserido no sistema e ficasse complacente, não interferissem nos planos da delas. Então, novamente, muito forte essa comparação que a série faz entre a falta de livre-arbítrio que os humanos possuem, porque eles são todos controlados pelo Rehoboam, e a falta de livre-arbítrio, obviamente, que os anfitriões possuem, já que são controlados pela Delos. E aí, no final do episódio, a gente vê que o Serac acabou assassinando o pai do Dempsey. Para encobertar o crime, ele forjou um acidente com um jatinho. E ele cometeu esse assassinato porque o Rehoboam começou a prever que o pai do Dempsey não ia passar a aceitar o fato de que todo mundo estava sendo controlado pelo Rehoboam. O pai do Dempsey começou a ter, em algum momento da vida, questionamentos morais sobre as repercussões de você acabar controlando toda uma sociedade, fazendo as pessoas viverem num looping eterno, sem conseguir alterar o próprio destino. Então, quem era destinado a coisas incríveis ia ficar colhendo os frutos disso. Agora, quem o sistema julgasse que não valia nada, que não valia o esforço, como é o caso do Caleb, ele ia jogar a pessoa
para a margem da sociedade. E novamente tornando esse caso uma profecia autorrealizável, porque o sistema não investe em você, você acaba realmente se tornando um fardo, se tornando um fracassado. Quase fechando o vídeo, vamos pular pro Bernard. O Bernard nesse episódio, ele ficou junto com o Martin, que a gente sabe que na verdade é Martin / Dolores. E aí inicialmente ele fica tentando convencer o Martin a deixar de ser controlado pela Dolores, como se ainda tivesse algo da sua essência nele. E ele até faz um paralelo com o que ele próprio sofreu, quando ele tinha as memórias do Arnold, que foi a pessoa com a imagem e semelhança pela qual ele foi criado. E aí ao longo do episódio, o Martin expõe pro Bernard todo o plano que a Dolores tem de entregar para as pessoas todos os dados que o Rehoboam possui, para que assim as pessoas conseguissem alterar o próprio destino. E o Bernard fica um pouco mexido, porque ele começa a achar que talvez a Dolores tenha sim boas intenções, mas no final ele acredita que não, que ele ainda precisa conter a Dolores. E aí, depois que Martin concretizou o plano da Dolores e mandou mensagem para todo mundo do planeta Terra com os seus próprios dados do Rehoboam, a equipe do Serac foi até o lugar para prender todo mundo. E o Martin vira pro Bernard e fala pra ele que agora nesse momento já tava com os Stubbs, pra eles fugirem, porque o Bernard era o único insubstituível dentre eles. E por que ele falou isso? Porque lógico, ele e Martin é descartável, já que Dolores a gente tem de montão. Agora, o fato dele falar isso pro Bernard antes de morrer mostra pra gente que o Bernard é muito mais importante pra Dolores do que a gente imaginava. Inicialmente a gente ficou se questionando algo que o próprio Bernard se questionou. Ah, Dolores deve ter me criado pra ser um contraponto pra ela. Ela tá com medo de crescer demais e ela precisa de alguém pra ficar freando ela mesma. Agora, essa fala do Martin fez a gente se questionar. Qual será que é o papel essencial que o Bernard vai ter nisso tudo? Já comenta aí se você tem alguma teoria, porque com relação ao Bernard, eu tô bem perdida. E essa foi a nossa análise personagem a personagem desse 5º episódio. Desculpa se ficou longo, mas tinha muita coisa pra falar. E o que você acha que vai acontecer no final? Você acha realmente que o Caleb é esse tal do escolhido que vai acabar com o mundo? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!